Você pode estar perdendo milhões de reais por um inimigo que você nem sabe que existe. Ele está dentro da sua própria mente. No mundo executivo, a autossabotagem quase nunca aparece com esse nome. Ela aparece como excesso de análise, como atraso, como controle demais, como dificuldade de delegar, como exaustão silenciosa, como crescimento travado, mesmo quando a empresa aparentemente está andando. Nesse vídeo eu vou te mostrar 3 padrões de autossabotagem mais caros para líderes, CEOs e empresários. Porque muitas vezes o problema não é na estratégia, mas na mente de quem executa essa estratégia. Existe uma ilusão muito comum no mundo executivo, a ideia de que se você é competente, experiente, inteligente, então você naturalmente vai crescer, decidir bem e sustentar o próximo nível. Isso não é verdade, porque tem muita gente brilhante operando abaixo do próprio potencial. Muita gente com repertório, com acesso, com capacidade, mas ainda travada. E não é por falta de conhecimento, não por falta de oportunidade, mas por falta de um padrão mental invisível, que continua governando a forma como essa pessoa pensa, escolhe, delega, reage e lidera. E quando isso acontece, a empresa sente antes mesmo do líder admitir. A autossabotagem, gente, não é fraqueza e também não é falta de força. A maior parte das vezes, a autossabotagem é um mecanismo sofisticado de proteção. A mente cria estratégias para te manter em segurança. E o problema é que muitas vezes essa segurança psicológica entra em conflito com o crescimento real. Então, o líder diz que quer crescer, mas continua agindo a partir de um padrão que ele protege: controle, imagem, previsibilidade e aprovação. E aí ele não cresce, ou ele cresce menos do que ele poderia. Ou às vezes ele cresce com sofrimento, ou cresce sem sustentação. Por isso, se você quer entender o que está te travando, você precisa parar de olhar só para o comportamento e começar a olhar para o padrão que você vem produzindo. O primeiro padrão, vou te falar aqui, é o perfeccionismo. Esse é o padrão do líder que confunde excelência com impossibilidade de errar. E a pessoa que revisa demais, demora demais, ajusta demais, espera demais, ela tá totalmente insegura. Do lado de fora, isso pode parecer o máximo, pode parecer excelência, mas na prática, muitas vezes, isso é o medo de errar, o medo de ser julgado, o medo de parecer menos preparado do que os outros, é a comparação. E o custo disso é enorme, porque a empresa não cresce com boas ideias. A empresa cresce com decisão, velocidade e execução consistente. O líder perfeccionista cria gargalo, a equipe perde o ritmo, a operação perde o time, o negócio perde dinheiro e o mais grave, esse líder frequentemente se sente virtuoso. Ele não consegue enxergar que ele está repetindo esse padrão. E às vezes ele não quer enxergar, porque ele ainda está se cuidando bem. É normal viver nesse caos que ele próprio criou na própria mente. O perfeccionismo em líder muitas vezes não é excelência. É medo com boa aparência. É medo do julgamento. Já o segundo padrão é mais silencioso. É o medo do sucesso. E sim, isso existe. Muita gente acha que quer crescer, mas não está preparada. Mas o que crescimento exige é você ter exposição, posicionamento, cobrança. E muito líder não está afim disso. Porque quando você se torna líder, muda o tamanho da sua responsabilidade. Muda o quanto você vai precisar se sustentar na posição, com conflitos, visibilidade. Então, me diz, se você está preparado mesmo para ir para o próximo nível. Porque inconscientemente, muitos líderes estão adiando movimentos que colocariam exatamente eles no próximo nível. Ele posterga, ele racionaliza demais, demora de tomar decisão e acaba inventando desculpas do tipo: vou me organizar primeiro, ou tenho muita coisa para fazer agora, não é minha prioridade. E tudo isso pode soar como prudente, mas o que muitos não sabem, o medo ele vai se sustentando, ele vai crescendo, e o custo disso é brutal, porque as oportunidades elas não ficam abertas para sempre. O mercado não espera, o time perde a confiança, o líder ele se torna prolixo de medo e o negócio passa a repetir um teto
de crescimento. Muita gente não trava porque não quer crescer. Muita gente não suporta a exposição, tem medo de falar em público. E isso paralisa. Já o terceiro é o vício de controle. Esse é um dos mais caros. O líder que centraliza demais, que precisa provar tudo, que sente desconforto, não confia na sua equipe, ele é fraco. Ele diz que delega, mas depois ele corrige tudo, revisa tudo, refaz. E esse padrão costuma vir disfarçado de responsabilidade. E daquelas vozes da cabeça, ninguém faz como eu, se eu não olhar dá errado, eu preciso garantir, ainda não dá para soltar. Mas existe uma verdade dura aqui. Quanto mais o líder precisa controlar, mais ele revela que ainda não está preparado para governar um time, uma empresa, e isso mostra muita fraqueza. Isso gera lentidão, exaustão, gera uma equipe infantilizada, gera alto turnover, gera baixa autonomia. O líder começa a limitar o crescimento do seu time. O líder vira o gargalo e ainda chama isso de comprometimento. Controle excessivo empresário não é prova de uma liderança forte. Muitas vezes é prova da sua própria insegurança, que até ficou sofisticada. Se você quer saber se esses padrões estão ativos em você, observe algumas perguntas simples. Você demora demais para decidir o que deveria ser decidido rápido? Você sente dificuldade real de confiar na execução do seu time? Você revisa demais coisas que já estavam boas? Você adia movimentos importantes, mesmo dizendo que quer crescer? Você sente que tudo depende de você? Você vive cansado, mas continua centralizando? Última pergunta. Você tem repertório, mas sente que ainda opera abaixo do nível que poderia? Se a resposta foi sim, para a maioria dessas perguntas, o problema talvez não esteja fora. Talvez o problema esteja no padrão mental, a partir do qual você continua liderando. O primeiro passo não é se culpar. O primeiro passo é nomear, porque aquilo que não é nomeado continua te governando no automático. Depois disso, você precisa observar 3 coisas. Onde esse padrão aparece com mais força? Em decisão? Em delegação? Em conflito? Em exposição? Em crescimento? O que esse padrão está tentando te proteger? A sua imagem? Sua aprovação? Sua sensação de segurança? Sua necessidade de previsibilidade? Ou a sua necessidade de controle? Qual o custo real de continuar assim? Quanto dinheiro isso custa? Quanto tempo isso custa? Quanto crescimento isso está travando? Quanto desgaste isso está produzindo na sua equipe e em você? Porque enquanto o custo não fica claro, o padrão vai continuar repetindo. E ele não é o maior erro de muitos líderes. O maior erro de muitos líderes é investir cada vez mais em estratégia de operação, em marketing, em vendas, em time. Tem gente que dobra a equipe, mas continua negligenciando a mente que executa tudo isso. Se essa mente que define a qualidade da sua decisão, forma como você lidera, quanto você sustenta pressão, quanto você sustenta controle, quanto você cresce sem colapsar. O maior investimento que um líder pode fazer não é estratégia, mas é em reprogramar a mente que executa essa estratégia, porque negócios não crescem além da mente de quem lidera. E se esse tipo de conteúdo faz sentido para você, se inscreve no canal.